Olá, mais uma vez estamos aqui dando continuidade àquela segunda aula que na verdade eu chamei de segunda aula, mandei todo o slide para vocês da atualizagem de novembro, porém eu estou dividindo a aula em pedacinhos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os botões coloridos, isso, os botões coloridos que ficaram a dever, fiquei devendo, o Mano deveu e Arcanjo Miguel também estava devendo. Agora nós já sabemos o que significam os botões coloridos, que são esses aqui. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, do que significam. Antes disso, eu gostaria de saber se vocês entenderam ou ficaram com alguma dúvida relacionado ao novo ajuste. É esse que prevalece. T1, T2, T3, estrela. Eu entrego a frequência acendida no ponto 0 e com 13 bênçãos. Eu não falei aquele dia porque eu só queria focar no T1, T2, T3 estrela, tá? Então, o código 13 bênçãos permanece, porque 13 bênçãos ele vai trabalhar todos os itens, todos os 13 itens, mais as bênçãos para espalhar para o coletivo, sem ter que pedir permissão. E não é só porque eu estou trabalhando coletivo que está sendo autorizado, tá? Na verdade, como eu falei na outra aula, deve ter ficado alguma dúvida aí, com certeza surgiu interrogação aí na cabecinha de todo mundo, como surgiu na minha, porém, como estamos trabalhando com as bênçãos, podemos trabalhar pessoas individualmente, mesmo que elas não tenham nos pedido. Por exemplo, antes de começar os botõezinhos, por exemplo, uma pessoa chegou até vocês e aquela pessoa está com um problema em casa, tá? Eu não vou ajustar, eu vou localizar de onde está vindo esse problema. Se esse problema estiver vindo, seja ele qual for, tá? Não vou especificar agora. Tem um aí no slide de vocês. Se esse problema vier de uma determinada pessoa, né? Um determinado ente ali da pessoa, ou alguém que more na casa, mas não é parente, ou alguém que trabalha na casa, não importa, nós vamos perguntar quantas pessoas tem, por exemplo, pode ser num trabalho, quem trabalha com você? Então trabalha meu chefe, minha colega tal, nós vamos localizar. Localizou a pessoa, nós vamos procurar, porque o problema que está na pessoa está te afetando, então de alguma maneira você abriu para que afetasse você. Tudo bem, então nós vamos primeiro trabalhar a pessoa que está criando o problema e vamos trabalhar você para que você deixe de estar aberta. Aí a gente vai trabalhar tudo que nós já sabemos, programação mental, padrões de pensamento. Como terapeuta vamos conversar com a pessoa, dar as orientações e vamos ajustá-la aqui para que ela deixe de ser atacável por aquela determinada situação. Então eu posso trabalhar o outro desde que o outro esteja interferindo em mim, desde que o outro esteja interferindo, desde que eu esteja no meio de toda essa situação. A princípio é isso. Eu não vou trabalhar o outro se vierem me pedir. Eu acho que a gente tem que usar o discernimento, a coerência, né? Eu não vou trabalhar o outro que está atrapalhando o meu marido se o meu marido não quer que eu trabalhe o outro. Eu só vou trabalhar se meu marido falou: olha, Gláucia, eu não estou conseguindo resolver uma situação tal lá no meu trabalho, tá? Tô tendo dificuldades, tá patinando, isso, tá bom. O que a gente pode fazer? Bom, vamos ver de onde tá vindo o problema. Tá vindo de você? Aí a gente pesquisa. Não tá vindo do meu marido. Tá vindo do chefe dele? Não. Tá vindo de não sei quem? Não. Aí encontramos, tá vindo de uma pessoa X. Como meu marido me pediu, ele está aberto para se melhorar, para resolver essa situação. Ele me pediu, então eu vou ajustar a situação naquela pessoa
buscando uma frequência da qual vai fazer com que ela enxergue o certo, enxergue o que é correto e deixe de interferir, né, no andar do trabalho do meu marido, tá? Porque de certa forma ela está atrapalhando todo o departamento. Então assim tudo bem. Agora usem o discernimento, tá? Não vão querer fazer trabalhos, e eu sei que vocês que trabalham comigo, vocês que me procuram, minhas alunas, minhas colegas, meus alunos, todos vocês têm muita luz no coração, muito discernimento e não buscam usar o trabalho da mesa radiônica para o errado, porque dá para fazer sim, porque tudo vai de acordo com o quê? Com a intenção, tá? Com as nossas intenções. É claro que dependendo das nossas intenções, quem não vai atuar? Os arcanjos. Quem não vai atuar? A fonte. Quem não vai atuar? A espiritualidade de luz, tá? Mas a minha intenção é forte e eu posso usar o poder da radiônica, não digo da mesa, mas da radiônica para emitir essas ondas, essas frequências, tá? Então eu posso sim. Então vamos usar tudo com muita coerência, tá? Nada de fazer ajuste para quem não pediu ou não precisa, apenas para ajudar, tá? Lembra lá na apostila, a intenção faz com que os arcanjos atuem conosco e dê mais força ao nosso trabalho, tá bom? Então é isso que eu queria falar. Eu estou indo por partes. Então falei na aula passada do novo ajuste T1, T2, T3 estrela, que a gente pega no relógio, localiza a frequência acendida para ajustar, entrega no ponto zero, que é o centro da mesa. Do ponto zero volta para o relógio, que seria a Terra, e aí T1 e deixa ele girar. Não importa o lado, ele pode girar para a direita como ele pode girar para a esquerda, não diz respeito a nada. Aliás, diz respeito se vocês programarem. Se ele começar a girar para a esquerda, quer dizer que ele está desobstruindo. Isso é coisa que vocês programaram com o pêndulo. Prestem bem atenção nisso. O que vocês programaram, o pêndulo vai mostrar para vocês, tá bom? É que nem sonho. O sonho ele vem de acordo com o que eu entendo, com o que eu acredito, para que eu possa decifrá-lo. É a mesma coisa. Programou o pêndulo e vai mostrar para vocês, tá? Então, mas na radiônica aqui na mesa, nesse trabalho, não importa para que lado girou, tá? O que importa é que ele está ajustando. T1, T2, às vezes não vai nem para o T3, às vezes ele para no T2, às vezes no T1 ele gira e já para, não pula nem para o T2. Ajustou. Aí eu parei aí, na aula passada. Nessa aula, e não falei do 13 e bênçãos na hora que a gente entrega, tá? Agora eu vou falar o seguinte: quando estiver entregando no ponto zero, lembrem, no ponto zero, com o código 13 e bênçãos, volto para a Terra, porque vocês não precisam ficar verbalizando tudo isso. Isso é mental, né? Então, aqui pegando um exemplo da semana passada, que eu estava trabalhando do meu medo de avião, né? Então aqui, o medo de avião. Aí nós estávamos aqui no relógio, né? Localizamos a frequência acendida para ajustar os motivos do meu medo, e os motivos, a frequência acendida deu aqui no 9. Eu entrego essa frequência acendida para que seja ajustados os motivos do meu medo de andar de avião. No ponto zero, eu vou no centro da mesa. Com o código 13 e bênçãos, já está na quinta dimensão, já está atuando em mim, e na terceira em mim, na quarta em mim, na quinta, da quinta para a quarta, da quinta para a terceira. Vocês não precisam falar mais isso, tá? Já foi associado, a mente já associou. Entrego apenas com o código 13 e bênçãos. Volto para o planeta Terra, que é o relógio, com T1, T2, ele já parou no T2. Por quê? Porque foi ajustado na semana passada, lembra? Já foi ajustado na outra aula. Então, ele parou.
Ele mexeu um pouquinho com o T1, que alguma coisa que eu deixei entrar aí de lá para cá, né? Porque a gente deixa, por mais que ficou protegido, a gente deixa entrar, tá? Então, só deu uma ajustadinha e parou. E é isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Falando agora dos botões coloridos, tá? Bom, sempre nós devemos perguntar em que dimensão, de que dimensão está vindo determinado problema, determinada situação. É para se perguntar isso sempre, sempre que for ajustar, tá? Então, meu medo está vindo de qual dimensão? E aí vocês vão perguntar em cima do relógio, tá? O meu medo estava vindo da dimensão 4, tá bom? É isso, tá? É para efeito de entendimento. Estava vindo da dimensão 4. Bom, falando lá, vamos entrar então nos botõezinhos, né? O botão, ou poder, tá? Aí tá como poder, vocês vão ouvir pessoas falando poder violeta. Ah, mas a Glaucia não falou do poder violeta. Não, o poder violeta é o botão violeta. Por isso que eu coloquei poder ou botão violeta, tá bom? Então, o poder ou botão violeta, amor, ele está aqui, tá? Quando nós acionamos esse botão ele trabalha a reorganização, tá? Ele limpa tudo que estava acendido, né? E aí entrou o adverso. Deu para entender? Ele inverte, é o botão da inversão. Lembra da nave do comandante? Então, ele tem praticamente a mesma força, o mesmo poder da inversão. Ele inverte, só que ele inverte tudo o que nós já havíamos ajustado na mesa. Ele vai inverter tudo o que nós havíamos feito aqui na mesa. Algum trabalho que eu fiz, o trabalho que eu fiz comigo do medo, né? Eu vou verificar e aí, poxa, estava dizendo que o meu medo estava a 0, porque lembra? A gente pergunta o quanto estava e o quanto está agora, né? O quanto estava, o quanto precisa para ajustar e o quanto está agora. Então, meu medo tinha caído para 0. Por que hoje, quando eu medi, estava 10? Eu deixei entrar adverso. Energia diversa que entrou. Então, quando entra a energia diversa, a gente aciona o botão violeta. Então ele vai inverter tudo que foi colocado pelas forças adversas, pelo fato de nós termos nos aberto, permitido. Quando eu coloco assim, pelo fato de nós termos criado algum furo, significa, eu fiz alguma coisa, tomei uma atitude, pensei em algo que abriu, tá? Abri a guarda, baixei a guarda, como vocês quiserem, é isso, tá? Então o botão violeta ele vai fazer voltar para o 250, né? Lembra, 250 no relógio, aqui nessa mesa ele é 5, tá? Nas outras mesas ele é o 50, que nós determinamos esse 5 aqui como 250, tá bom? Então, quando nós usamos o botão violeta, ele simplesmente vai fazer voltar para o 250, tá? Se eu tinha ajustado algo e esse algo estava em 300, ele vai simplesmente eliminar as forças adversas e vai voltar para o 250, tá bom? Eu dei um exemplo aqui, né? Exemplo, quem trabalha no computador como a gente o tempo inteiro e nós nos ajustamos, né? E aí estava ajustado, nós estávamos no 250, entrando as forças adversas foi para 220, então caiu para 220. Quando acionar, eu só aciono o botão violeta, ele vai voltar para quê? Para 250. Se estivesse 280,
ele ia voltar para 250. Gente, isso é só uma determinação feita por nós que criamos essa associação com 250. Vocês podem criar outras, vocês podem falar 100, 200, é o mínimo que tem que chegar para ter relação com 250. Cada um vai falar como quiser, é no 5. Então o pêndulo vai me mostrar, se estiver aqui no 5, significa que ele voltou, né, o botão violeta voltou para o 5, não importa, 250 é o que nós colocamos, tá? Então foi criado por nós, vocês criem o mínimo de vocês, tá? Então deu para entender? Botão violeta, como acionar? Bom, já sabe que entrou adverso porque foi medir e estava lá em cima, estava 300 e caiu para 280. Caiu para 280, já entrou ali 20 de adverso. Aciona o botão violeta, ele vai voltar para 250. E aí T1, T2, T3, estrela, ponto 0, 13 bênçãos. Os ajustes, volta para cá, ele deve voltar para o 300 ou mais, tá bom? Acionar botão violeta pode ser colocar o dedo. Lembra que a gente falou que não precisa colocar dedo? Então, se vocês quiserem colocar, é uma opção de vocês, tá? É por conta da nossa mente. Eu associo que se eu coloco o dedo no botão violeta, eu acionei, mas isso pode ser mental. Então, eu não preciso localizar a frequência do botão violeta no relógio, não. Tá bom? Eu posso colocar o dedo lá ou só mentalmente pensar botão violeta, botão violeta, botão violeta em cima do relógio, T1, T2, T3, estrela também, já ajustar tudo junto. Ele vai fazer voltar para 250. E aí feito isso, eu peço de novo o ajuste da frequência, onde tem que estar para me ajustar com o computador hoje. Hoje tem que estar no mínimo 250, no máximo tá dando 260, quer dizer, não vai passar disso porque o computador, a internet tem muita energia diversa, então a gente recebe demais, acaba não passando disso. Então T1, T2, T3, estrela, aí entrego no ponto 0, né? Eu já localizei a frequência, entrego no ponto 0 com código 13 e bênçãos. Volto pro relógio, T1, T2, T3, estrela, até ele parar de girar, tá? Não tem uma sequência, não se preocupem com isso. Vocês vão me ver falando toda hora, primeiro T1, T2, T3, estrela, para depois entregar no ponto 0 a frequência. Não tem problema. Lembra que na outra aula a gente falou a mesma coisa? Na outra, tá? Não a anterior a hoje, tá bom? Então é isso. Então, botão violeta serve para limpar o que estava certo e entrou adverso, tá bom? Então, ele volta ao 250. Aí eu tenho o botão azul marinho. Então, vamos lá. O botão azul marinho está em cima do botão violeta, tá? Tem uma formiguinha andando aqui, eu tô olhando ela, tá aqui, ó. Botão azul marinho está aqui, tá bom? O botão azul marinho, ele significa o T1, T2, T3 e estrela. Ele que faz com que os arcanjos venham, ele chama os arcanjos para unidade com o trabalho. Então quer dizer que toda vez que eu for agora entrar na mesa, me conectar com a mesa, eu preciso acionar? Não, é mental. Tá? É só para que vocês saibam disso. É claro que se tiver alguém, vocês estiverem trabalhando com alguém e acionar isso daqui, é tão rápido, é tão mágico que eles, vem rapidinho. Às vezes você está pensando em uma coisa e o dedo já vem aqui. O dedo veio aqui e chamou, tá? Então, uma programação. Então, é isso que serve o botão azul marinho. Botãozinho laranja, vamos lá. Botãozinho laranja, esse nós já tínhamos falado, lembra? O botão laranja, esse já tinha a informação. Então, ele serve para espalhar o trabalho para toda a humanidade. O botão vermelho, que está abaixo do laranja, também sabíamos, significa o código PPPP. O quanto eu estou pronto, o quanto eu estou preparado, o quanto eu estou no propósito e quanto eu estou permitindo. Tá bom?
O outro botão, que é o botão verde, né? Botãozinho verde, esse nós não havíamos falado ainda. O botãozinho verde, ele deve ser acionado para as questões de saúde de todos os níveis, seja a saúde física, emocional, mental, espiritual, tá? Então, sempre ele deve ser acionado ou mentalizado, tá? Porque se a gente fala acionar, toda hora nós vamos pensar que tenho que colocar o dedo para acontecer. Não, basta mentalizar. Eu tenho colocado o dedo, a gente acaba acionando, é automático, tá? Então, quando a gente aciona ou mentaliza esse botão para trabalhar questões de saúde, nós devemos voltar com o pêndulo aqui para o relógio, tá? E aí o pêndulo vai indicar em que dimensão está o problema da saúde. E aí o pêndulo indicando em que dimensão está o problema, aí nós vamos saber, ter o entendimento do que significa aquela dimensão, caso nós já tenhamos a informação daquela dimensão, e aí vamos localizar a frequência no relógio, a frequência acendida, para ajustar, né, essa pessoa. Vamos sempre lembrar da parte da metafísica da saúde, da linguagem do corpo, para trabalhar o que a pessoa realmente precisa e aí entregar no ponto 0 com código 13 e bênçãos, do 13 e bênçãos do ponto 0 à Terra, que é no relógio, tá? E aguardar o pêndulo T1, T2, T3, estrela e foi. Quer dizer, T1 pode parar ou não, T2 pode girar mais ou não, T3 pode parar de vez. Parou no T3, parou em qualquer um T, não precisa mais falar mais nada, tá bom? Então, botãozinho verde, saúde em todos os níveis, tá? Depois nós temos o botãozinho azul claro, esse aqui que é legal. O botão azul claro, lembra que eu falei aqui do meu medo? O meu medo vinha de uma vida passada, na outra aula. Então, o botão azul claro, ele por enquanto está trabalhando vidas passadas. Então, todos os problemas que vocês identificarem de vidas passadas, medos, traumas, desilusões, problemas que sejam, a gente vai acionar esse botão e deixa ele limpando, deixa o pêndulo trabalhando aqui em cima, T1, T2, T3, estrela, e deixa ele rodar, T1, vê o quanto ele roda, quando ele começar a diminuir, T2, quando ele começar a diminuir, T3, ele não para, tá? É só quando ele verticalizar mesmo, que significa que findou de vez, tá bom? Então ele vai limpar o que estava desajustado no passado, né, ou nas outras vidas passadas, para que a gente possa focar no presente e plantar hoje e colher acendidíssimo no futuro, tá? Então qualquer trauma, medos, o que tiver a ver com vidas passadas, botão azul claro. E aí o poder dourado, ou o botão dourado, né, que é esse embaixo do verdinho aqui, ele vai trabalhar tudo que existe e que não é para existir. Ele é bem assim, direto, tá? Então eu vou perguntar se algo é ilusão ou se é realidade, por exemplo, tá? Então montar alguém me vem aqui com a ideia de montar uma empresa determinado ramo. O quanto é ilusão? A gente pergunta no relógio, quanto é ilusão? 10, o quanto é realidade? 200. Então tá, os 10 que é de ilusão, que é do adverso, que não deve existir, eu vou acionar o botão dourado, tá? Ou eu posso perguntar realmente o quanto deve existir essa ideia, o quanto não deve existir. Se der mais o que não deve existir, então eu vou pedir para que limpe, ou que dê pequeno, o que não deve existir, eu simplesmente peço para que limpe. Em cima do relógio, acionando o botão dourado, e em cima do relógio sempre eu vou T1, T2, T3, estrela, até que ele pare, tá? Então esses são os significados dos botões coloridos, tá
Se vocês tiverem dúvidas em relação aos botões coloridos, aí vocês vão me mandando as questões, vão me passando e a gente vai tirando dúvidas por e-mail, tá bom? A princípio, pessoal, é isso e eu vou enviando mais vídeo para vocês. Vou também fazer aquela videoaula que eu comentei com vocês da outra vez, pegando as dúvidas que eu tenho da Paty, pegando as dúvidas que eu tenho da Cleusa ou da Aiko, né, que são as que me enviaram as dúvidas, e vou fazer um videozinho também curto, que nem esses que eu estou fazendo, simplesmente para responder essas dúvidas e mostrar para vocês como é feito, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula. Eu agradeço que vocês tenham me aguardado até hoje, né? Esperado bastante, né? Com esse Mercúrio retrógrado que ficou até dia 26, já voltou ao normal, porque a Cleusa já me falou. De agora em diante as coisas já estão ajustadas, já estão no eixo. Um beijo para todas vocês, para todos vocês e até a próxima aula. Obrigada.